Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Bernardo e você está no canal Palavra EBD. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 11 com o título A Salvação Não é Obra Humana. Então nós vamos aprender a respeito desta questão muito discutida, muito avaliada por teólogos liberais, mas nós vamos ver e aprender à luz da Palavra de Deus. A revista é a revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025, classe adultos, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o comentarista dessa revista desse trimestre é o nosso pastor Ezequias Soares. Este é o momento ideal para você inscrever-se em nosso canal. Se você é novo em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, dê o like no gostei, para fortalecer aí o avanço, a divulgação dessas informações pelo nosso canal, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento da verdade bíblica. Texto áureo da lição número 11. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Carta a Tito, capítulo 3, verso 5. A verdade prática da lição diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe desta lição será feita na carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Se possível, faça a leitura em mais de uma tradução de Bíblia, se você tiver. Separe as palavras de maior complexidade para você pesquisar estas palavras. Oriento que você faça uma pesquisa nos originais. Isso vai fortalecer ainda mais o entendimento da lição. Os objetivos da lição são, primeiro, ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade e correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Então nós vamos ver as heresias na antiguidade a respeito da doutrina da salvação e também na atualidade. A introdução da revista diz assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. A palavra-chave da lição desta semana é salvação. A palavra salvação tem sua origem no latim salvatio, que significa ato de salvar ou condição de ser salvo. Essa palavra, por sua vez, deriva do verbo salvare, que significa salvar, resguardar ou libertar. O termo salvação carrega consigo a ideia de livramento de um perigo, seja ele físico, moral ou espiritual. No contexto religioso, a salvação geralmente se refere à libertação da alma do pecado e da condenação eterna, alcançada através da fé e da graça divina. Primeiro ponto diz assim: a salvação sob a graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Relato da condição pecaminosa da natureza humana, confirmando a extensão da corrupção do gênero humano. Vejamos as expressões que reforçam a dura realidade do pecado de acordo com os versos de Efésios capítulo 2, que nós acabamos de ler. Primeiro, mortos em ofensas e pecados. Então, a pessoa sem a salvação, ela está morta em ofensas e pecados. Segundo, andar segundo o curso deste mundo, sem ter uma direção, um objetivo. Terceiro, segundo o príncipe das potestades do ar. Então, a pessoa que não possui a salvação, ela anda segundo a vontade do príncipe das potestades, do inimigo, Satanás. Quarto, filhos da desobediência. As pessoas que ainda não foram salvas, não aceitaram a Jesus, são consideradas filhos da desobediência. Quinto, andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo explica que aquele que não tinha salvação, que ainda não havia alcançado a salvação, andava segundo os desejos da sua própria carne. E sexto,
éramos por natureza filhos da ira. Então essas são as expressões que Paulo argumenta em Efésios capítulo 2 a respeito do estado espiritual humano sem a salvação. O segundo assunto nos diz, mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 5 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É somente pela ação do Espírito Santo. As expressões e vos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo indicam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores. A salvação é possível apenas pela graça de Deus. Não existe outro meio. O significado das metáforas nos versos. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas são metáforas. Essas metáforas descrevem o estado de queda espiritual da humanidade. O significado da metáfora espiritual. Ou seja, a morte espiritual significa que a humanidade caída está separada de Deus. Não implica em aniquilação espiritual, mas em separação de Deus. Terceiro assunto, a exegese dos versículos 8 a 10 de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Estes versos indicam o quê? A eliminação da ajuda humana na salvação. Por quê? É somente pela graça que alcançamos a salvação. Olha só, a passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana ou esforço adicional para completar a obra de Cristo. É a definição de graça. O termo graça significa literalmente favor imerecido. Ou seja, Deus nos concedeu um favor imerecido. O favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não é uma recompensa. Então a salvação não é algo recompensado por um esforço, mas é um favor imerecido. Olha só, a exegese da expressão dom de Deus. A expressão isto é dom de Deus refere-se à salvação pela graça e não à fé. Robertson afirma o seguinte, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte, é a parte do ser humano. A relação entre fé e salvação. Norman explica que a fé é o meio e a salvação é o fim. Então, o meio vem antes do fim. Portanto, a graça vem de Deus, a fé pelo homem e a salvação por Jesus. Segundo ponto da nossa lição, soteriologias inadequadas na antiguidade. Então, nós veremos agora a doutrina da salvação inadequadas ensinadas na antiguidade. Por quais movimentos? O primeiro assunto diz os reencarnacionistas. Definição de soteriologia inadequada. Refere-se aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação, em contraste à verdadeira doutrina da salvação. Olha só, doutrina da reencarnação. Originária do hinduísmo, presente também no budismo, jainismo, sikhismo, defendida por Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. A busca da perfeição. Os adeptos da reencarnação buscam a perfeição por meio de um progresso evolutivo. O objetivo é parar os ciclos da roda de renascimento através de boas ações e com isso, após o renascimento, vai se cessando, né, as coisas ruins que a pessoa fez através desse ciclo e aí então cessa o ciclo de renascimento. Salvação pelo próprio esforço. Então, para os adeptos do reencarnacionismo, a salvação é pelo próprio esforço. A crença na reencarnação implica salvação pelo próprio esforço sem Jesus, considerada antibíblica. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. A refutação bíblica, olha só, o que Hebreus capítulo 9, verso 26 a 28, nos revela refutando essa doutrina reencarnacionista. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, isso está falando a respeito dos sacrifícios para a salvação. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez,
Então, aqui nós já vemos que, conforme a palavra de Deus, é ordenado ao homem morrer uma vez só. Vindo depois disso, o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, mas sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então esta é a refutação bíblica, fazendo cair por terra essa doutrina da reencarnação. O segundo assunto do segundo ponto diz os galacionistas. Quem eram os galacionistas? Eram legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província de Galácia. Suas exigências à lei de Moisés. Estes judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios, novos convertidos, observassem a lei de Moisés como condição para a salvação, dizendo que o sacrifício de Jesus não era suficiente para uma salvação completa, tendo que ter a observância da lei de Moisés também. Olha só a refutação bíblica. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, é somente através de Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo. Os gnósticos, então o terceiro assunto, nós vamos falar agora a respeito dos gnósticos, como eles interpretavam essa questão da salvação na antiguidade. Qual a visão do gnosticismo sobre a salvação? Visão dualista do maniqueísmo, fundado por Mani em 216 a 276 d.C., na Pérsia, atual Irã. Ensina que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, que lutam pelo domínio da natureza e do ser humano. Está completamente errado. Deus é o Todo-Poderoso. O seu poder está acima de tudo e de todos. E as trevas, dominadas pelo inimigo, não têm poder sobre o Senhor. Nem muito menos equivale, se compara ao poder de Deus. Olha só, para os gnósticos, a libertação e conhecimento místico. Para ser salvo, o ser humano precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. Essa libertação é possível apenas por meio de um conhecimento místico. Gnosis, uma iluminação espiritual limitada aos espirituais. Então, não é qualquer pessoa que alcança essa iluminação espiritual. Olha só, limitação do conhecimento. Pessoas materiais não podem receber esse conhecimento místico, somente os iluminados. Então não é qualquer pessoa, ele não está disponível para todo ser humano. Poder do mal e de Deus. Reconhecem a existência do mal proveniente de Satanás. Não admitem que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e Jesus Cristo. Porém, aqui eles fazem uma confusão, equiparando as duas forças. Mas nós sabemos que isso não existe. Olha só, refutação bíblica a respeito dessa doutrina gnóstica, ou seja, a universalidade da salvação. A salvação é para todas as pessoas, não é somente para os iluminados. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, não apenas alguns, só aos escolhidos ou iluminados, em todo lugar, que se arrependam. Então, se você se arrepender, independente do seu status social, da sua intelectualidade, se você se arrepender, você alcançará a salvação. Ou seja, isso está intrínseco na universalidade da salvação que Jesus proporcionou a toda a humanidade. O terceiro ponto da nossa lição diz as soteriologias inadequadas de hoje. Se você está conosco até este momento do vídeo, é porque o nosso conteúdo está sendo bem aceito por você. Então, eu quero pedir a você mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, se você é novo aqui no canal. Se você já está conosco aí, acompanhando as lições, dê o like no gostei. Se você tiver alguma dúvida, deixe no campo de comentário que nós iremos atender você, vamos responder a sua dúvida da melhor forma possível. Mas inscreva-se em nosso canal, faça parte da nossa classe preparatória. Olha só, o primeiro assunto do terceiro ponto diz islamismo. Então nós vamos ver a respeito qual a visão de salvação nesse movimento, no movimento islâmico. Conceito de salvação no Islã. Se as boas ações superarem as más, a pessoa irá para o paraíso, conforme o Alcorão. Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Isso está escrito também no Alcorão. Rejeição da expiação, ou seja, do sacrifício de Jesus. Eles não aceitam o sacrifício de Jesus.
No Islã, não há necessidade de expiação. A salvação é por mérito, pelas obras. Então, Jesus está fora disso daí. Para eles, Jesus foi apenas um mensageiro, como Alá, trazendo as boas novas. Comparação com o cristianismo. Na Bíblia, o pecador recebe a vida eterna ao crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ao confessar publicamente o nome de Jesus. Então, para o cristianismo, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, que se sacrificou por nós, anulando o pecado. Mas para que nós possamos obter essa salvação, precisamos confessar os nossos pecados e aceitar a Jesus. O segundo assunto diz assim, as testemunhas de Jeová. Nós vimos o islamismo, agora nós vamos ver o aspecto da salvação nesse movimento, movimento Testemunhas de Jeová na atualidade. Salvação na organização religiosa. Nesta organização, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa, diferente do que ensina a Bíblia. A Bíblia ensina que a salvação é em Jesus. Aqui, a salvação é na organização religiosa. Dois grupos de salvos. Então, no movimento Testemunho de Jeová, você tem dois grupos de salvos. O primeiro grupo, um grupo que tem direito ao céu. Então, é um grupo restrito, contrariando a palavra de Deus, contrariando a universalidade da salvação. Então, olha, um grupo tem direito ao céu restrito a 144 mil testemunhas, que é a classe dos ungidos. O outro grupo é a classe da grande multidão, que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Olha só, teologia da salvação das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, da classe da grande multidão, que vai ficar na terra, não são filhos de Deus, ou seja, não são considerados filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas e não tem esperança de salvação. Somente os 144 mil. Vejamos agora a refutação bíblica deste movimento. Olha só, a Bíblia ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, automaticamente você recebe o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com a confirmação do falar em línguas estranhas. Entenda bem. Então, todo aquele que aceita Jesus, confessa seus pecados, deixa, aceita Jesus, ele é batizado pelo Espírito Santo. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqui nós vemos a universalidade da salvação a toda a humanidade, não apenas a alguns iluminados, ungidos, ou apenas a 144 mil. O terceiro assunto, nós vamos falar agora a respeito da salvação, conforme o movimento mormonismo, os mormons. Olha só, a salvação geral e individual dos mormons. Salvação geral. Não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Então, a salvação geral passa então por um processo, então a pessoa passa por um processo de castigo, e aí depois ela é liberta desse castigo, para daí então ela conseguir alcançar a salvação. Agora, a salvação individual já é obtida pela fé em Jesus e obediência às leis e ordenanças do movimento dos mormons. Ordenanças consideradas pelos mormons: fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Outros requisitos incluem aceitar Joseph Smith, que é o fundador desse movimento, como porta-voz de Deus, sendo um co-salvador com Jesus Cristo. Terceiro, divergências com as Escrituras. As Escrituras ensinam que Jesus não precisa de um co-salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Jesus é o único Salvador. Não tem como você ir até Deus se não for por Jesus. Portanto, Jesus é o único Salvador. É o único que se fez carne, habitou entre nós, se sacrificou para que nós pudéssemos alcançar, então, a salvação. Salvação pela graça. A salvação não é por mérito humano. Lembra na lição anterior? Perdamos o pecado está em nós. Então, por conta disso, o ser humano não consegue, pelos seus próprios méritos, alcançar a salvação, mas somente pela graça, que é o favor imerecido de Deus, mediante o que? A fé. Existe apenas uma salvação disponível para todos os seres humanos. Apenas uma. Chegamos agora à conclusão da nossa lição. Que estudo maravilhoso a respeito da doutrina da salvação. Eu espero que você tenha compreendido todos os pontos que nós comentamos e que você possa participar ou ministrar em uma aula com excelência. Vamos agora à conclusão então da lição que diz: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade.
É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, conforme Romanos capítulo 2, verso 4. Graça não é mérito. E nem o ato de o pecador receber a dádiva divina constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O primeiro ponto, a salvação sob a graça de Deus. Segundo ponto, soteriologia inadequadas na antiguidade. E o terceiro ponto, as soteriologias inadequadas de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei, dê o seu comentário se você tiver alguma dúvida. E eu espero você na próxima aula. Lembrando, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.